noite, queridos. Desejo do meu coração é que o Senhor de fato fale conosco. Eu acho extremamente fundamental a gente sair das nossas casas e falar: fui até a igreja, fui à casa do Senhor. É fundamental que nós saímos alimentados. É a mesma coisa de falar em um bom restaurante e voltar com fome para casa, não faz sentido, né? Então, o desejo do meu
salmo super conhecido, um salmo que muita gente deve saber de cor, pelo menos alguns versículos. E eu gostaria de dar uma olhada nesse salmo com esse foco. Senhor, se eu conhecesse mais a tua palavra, que significado esse salmo pode trazer para a minha vida? Que coisas novas ele pode gerar em mim? Primeira coisa, olha que fala, vamos abrir a Bíblia então, o que você já fez? Antigo ou Novo Testamento? É livros proféticos, livros poéticos, então aqui a gente abre o livro do salmo, a gente sabe, Antigo Testamento, antes de Jesus. Isso aqui faz parte dos livros poéticos. Salmos eram os cânticos, usados como cânticos de adoração, de louvor, de festa para aquele povo. Eram palavras de ânimo que a gente estava fazendo aqui agora, cantando, louvando, adorando, trazendo palavras de ânimo para o nosso coração. E isso nós encontramos nos Salmos. E vale para aquele povo todo e vale para nós hoje. Fala conosco hoje. Essas palavras aqui são escritas para mim e para você. Vamos ler todo mundo junto, Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele manteve a terra até os confins do mundo, quebra o ar e despedaça a luz, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista começa colocando Deus, começa dando algumas características para Deus. A primeira coisa, Deus é o nosso refúgio. Refúgio, esconderijo, proteção. Deus é a nossa fortaleza, lugar de segurança, lugar inabalável. E eu gosto muito do socorro bem presente. Socorro é bom. Qualquer momento que você fala, eu preciso de socorro, e aparece, já é maravilhoso. Agora, socorro presente é muito melhor. É muito melhor. Às vezes nós recebemos socorro, mas ele não chega na hora. Quantas vezes o carro quebra a estrada, você chama o guincho e fica horas esperando? Quantas vezes a gente tem a experiência de, às vezes, chamar a polícia, nossa, ladrão, qualquer coisa, e não aparece. Ou aparece o socorro, mas depois que já passou. A palavra de Deus diz que o Senhor é socorro bem presente. Às vezes a gente deixa algumas palavrinhas passarem. Eu amo esse bem presente. Isso faz diferença. Olha como faz diferença. Fulano está doente, fulano está bem doente. Sou diferente? Sou. Está feliz, está bem feliz. Ele é rico, bem rico. Faz diferença. E a palavra de Deus diz que o Senhor é socorro bem presente. Há uns anos atrás, quando nossos filhos ainda moravam em casa, adolescentes, eu lembro de uma aula que aconteceu, que talvez ilustre isso aqui para vocês.
foi um amigo seu que me entregou. Amigo meu? É, ali dentro tinha um cara no procurando, nunca vi na vida, né? Já estava lá preso. Ele disse: sabe o que aconteceu? A hora que a Luísa e o Jonathan saíram, ela gritou lá de fora: mãe, tranca a porta. Eu não ouvi, mas o ladrão estava passando na rua, eu ouvi bem. E foi em silêncio. Entrou, abriu minha bolsa, pegou a carteira, que tinha o cheque que eu tinha recebido naquele dia, e foi, isso aí. Só que menos de 2 quadras depois, parece filme americano, né? Ia passando a polícia, viu, disse que achou o cara meio estranho, foi fazer uma batida. O próprio ladrão confessou e levou a carteira lá em casa. Isso é experiência de socorro bem presente. Bem presente. Não senti nem dor, nem desespero. Antes que eu precisasse, o Senhor já estava me socorrendo. É isso que o salmista nos fala, que o Senhor é o nosso socorro bem presente. E quando o salmista diz que ele é o socorro bem presente, que nos alcança, em que momentos? No meio da tribulação. Quem de nós não experimentamos dias de tribulação? Todos nós temos, todos que estamos aqui, todos temos nossas tribulações, temos nossas dores, nossos questionamentos, nossas angústias de alma, coisas que nos preocupam, coisas que roubam a nossa paz. Mas o salmista fala: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro presente, bem presente nas tribulações. Por isso, eu não temerei. Eu não temerei. E ele fala: eu não vou temer, ainda que ele comece uma sequência. No versículo 2: portanto, não temeremos, ainda que, se nós lemos da maneira como nós lemos agora, a terra se transtorna, os montes se abalem, os seres do mar, ainda que as águas tudo. Se a gente lê assim, fica tudo tão distante de nós, fica tudo tão abstrato. Mas se nós olharmos para esse texto de forma diferente, Senhor, ainda que a terra se transforme, a minha terra, o meu mundo, a minha casa, o meu lugar, o lugar em que eu habito, ainda que haja transtorno, ainda que haja transtorno no meu casamento, ainda que haja transtorno no meu trabalho, ainda que haja transtorno na minha família, não temerei. E o salmista continua e fala: e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que eu me sinta abalado, ainda que eu sinta que as minhas estruturas, às vezes a gente se sente assim, não é? Abalados com as nossas estruturas, com que ruído, a nossa segurança abalada, a nossa saúde abalada, o nosso emprego abalado, nossos planos abalados. Isso acontece com cada um de nós. E o salmista diz: ainda que essas coisas possam parecer abaladas, eu não temerei. Ou ainda que eu viva dias de tumulto, que na fúria desse momento, desses acontecimentos, a fúria desses acontecimentos possam atingir a minha vida. Tumultos de alma. Quantas vezes nós nos vemos com a nossa alma confusa, cheia de tumulto? Quantas vezes nós nos vemos assim? A nossa fé cheia de tumulto, as nossas esperanças tumultuadas. E a palavra de Deus diz: ainda que tudo isso aconteça, eu não temerei. Ou ainda que eu enfrente situações que estremeçam. O versículo 3 diz: e os montes se estremeçam. Ainda que eu enfrente
Há um rio que traz alegria, gente. Há um rio que flui do trono de Deus, que flui da cidade de Deus e que traz a essência de Deus. Há um rio que passa no nosso meio. Há um rio de vida. Há um rio que traz água para o nosso deserto. Há um rio que traz vida, que traz esperança, que traz segurança. O salmista diz isso. E aí, quem estuda, quem lê, faz todo significado. Se nós olhamos no livro de Apocalipse, a gente vai ver que a importância do significado do rio de Deus, que hoje nós não podemos ver, mas que a palavra de Deus diz que na cidade que Deus tem preparado para nós vamos poder tocar, nós vamos poder beber dessa água. Mas a Bíblia diz que o rio de Deus passa no meio do povo de Deus. E quem estuda, como nós estamos propondo os primeiros livros da Bíblia, nós vamos olhar e ver o quanto a caminhada do povo de Deus pelo deserto, o quanto os rios, as águas, as fontes foram importantes para a sobrevivência daquele povo. Fundamental para a sobrevivência daquele povo. E assim nós vamos conseguir fazer esse paralelo. O rio de Deus que sustentou aquele povo no deserto. A água que Deus fez brotar nos momentos mais difíceis da vida deles. No tempo de sequidão. Existe e brota hoje na minha vida. Eu não preciso ter. Eu não preciso ter. O rio de Deus vai passar na minha vida. Vai saciar minha sede. Vai suprir minhas necessidades. No meio dessa tribulação, o Senhor vai trazer água para o meu deserto. Por isso o salmista fala: eu não preciso temer. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Outro motivo que ele diz que não vai temer, no versículo 7, ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Quando nós estudamos também os primeiros livros da Bíblia, nós notamos que o povo enfrentava batalhas, inúmeras guerras, o povo de Deus teve que enfrentar. E o Senhor dos exércitos, aí essa palavra faz significado, o Senhor dos exércitos nunca os abandonou. Nunca. Pelo contrário, deu a esse povo vitórias históricas. Quando a gente estuda os primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, nós ficamos encantados e falamos como Deus pôde fazer isso. Quantos milagres, quantas coisas lindas, quantas vitórias para Moisés, quantas vitórias para Josué, para Davi e vários outros homens, juntamente com o povo que os acompanharam, experimentaram no poder de Deus. Esse mesmo Deus, o Senhor dos exércitos, o salmista diz, está conosco. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Nas nossas lutas, nos nossos desafios, precisamos confiar no Senhor dos exércitos e saber que as estratégias de Deus são invencíveis. O poder de Deus é infalível. Ele pode derrubar muralhas que são obstáculos para o nosso caminho, transformar tudo isso em pó. Ele pode fazer exatamente o que fez com Josué. Basta uma palavra do Senhor. Ele pode derrubar gigantes que se colocam diante de nós e nos assombram. Quem aqui não tem algum gigante que a gente olha e fala, isso é grande demais? Quem aqui nunca se sentiu como
quando estamos nas mãos do melhor médico, do melhor advogado, para as mulheres do melhor cabeleireiro, você descansa. Não é assim? Você fala, eu posso ficar tranquilo, eu confio, eu posso ficar tranquilo, eu descanso. Há um descanso na nossa alma, nós nos sentimos seguros. Portanto, para aqueles que conhecem a história de Jacó, esse versículo faz toda a diferença. As características do Deus de Jacó vai fazer toda a diferença, porque é o mesmo Deus que está conosco. Nós não temos tempo aqui para falar da vida, da história de Jacó por completo, mas nós sabemos que o Deus de Jacó é o Deus do perdão e da reconciliação. Jacó experimentou isso na vida dele, na casa dele. E muitas vezes nós estamos aqui na igreja, temos problemas na nossa família, precisamos de perdão, precisamos de reconciliação. O Deus de Jacó está conosco. O Deus de Jacó é o Deus da prosperidade, que supriu abundantemente as necessidades de Jacó. Claro, com muito trabalho, mas o Senhor é o Deus que supre. O Deus de Jacó é o Deus que supre. O Deus de Jacó é o Deus da justiça. Ele exerceu juízo não somente contra os inimigos de Jacó, mas também contra a sua própria vida. Nós somos muito engraçados, nós desejamos ver a justiça de Deus só para o outro. Esquecemos que o Senhor faz justiça com os nossos atos, com as nossas palavras, com aquilo que nós derramamos dentro da nossa casa. Às vezes, com as pessoas que nós mais amamos, precisamos ter muito cuidado. O Deus de Jacó é o Deus companheiro, o Deus que jamais abandona, que não deixa só. Deus que se faz presente, que se fez presente na vida de Jacó no momento em que ele não tinha absolutamente nada nem ninguém. Deus companheiro. Quantas vezes nós nos sentimos sós? Quantas vezes? E a palavra de Deus diz: o Deus de Jacó está conosco. O Deus de Jacó é o Deus dos sonhos. Ele deu sonhos a Jacó no momento mais improvável da vida. Existem momentos na nossa vida que a gente sofre tanto, a gente passa por tantas lutas, por tantas dificuldades, que a gente pensa que nunca mais vai conseguir sonhar. O Deus de Jacó é o Deus que renova e que dá sonhos, mesmo nos momentos mais improváveis da nossa vida. O Deus de Jacó é o Deus da promessa, o Deus da aliança, o Deus transformador, que mudou não somente o nome de Jacó, mas sua vida, sua história, seu jeito de andar, de agir, de fazer negócio, de se comportar. O Deus de Jacó é o Deus que transforma a nossa vida, que transforma a nossa situação, que transforma a nossa casa, que transforma relacionamentos. O Deus de Jacó é o Deus da bênção, como Jacó foi abençoado. Eu tenho certeza que todos nós desejamos ser abençoados. Quem não deseja ter a bênção do Senhor? Nós desejamos ser abençoados na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Nós desejamos a bênção do Senhor. E o salmista diz: o Deus de Jacó, o Deus da bênção, está conosco. Não há onde temer. Não importa o que você está vivendo, querido. Lembre-se, o Deus de Jacó está com você. Ele é seu refúgio. E o salmista ainda faz mais uma consideração, dá mais uma razão para nós não temermos. Versículo 8: vinde e contemplai as obras do Senhor. O verso nos chama para contemplar aquilo que o Senhor tem feito. Eu gosto muito quando o Senhor chama Abraão num momento de crise na vida de Abraão, e o Senhor chama Abraão e fala: vem para cá, sai de dentro desse lugar fechado, venha e olha
como se o salmista estivesse dizendo: não temas, o nosso Deus é Deus que opera grandes obras. E a gente vê esse salmo e passa por cima dessas coisas e nós nos esquecemos: Senhor, o Senhor é Deus que opera grandes obras. Opera grandes obras na minha vida. Vem operar grandes obras na minha casa. Vem operar grandes obras, Senhor, no meu intelecto. Eu estou precisando de inteligência, eu estou precisando de sabedoria, eu estou precisando de grandes obras no meu corpo, na vida, no meu físico. Eu preciso das grandes obras do Senhor. Eu não quero temer isso que eu estou vivendo, isso que eu estou atravessando, porque eu sei que o Senhor é Deus de grandes obras. E no versículo 10, o salmista diz que depois dele descrever tudo isso, ele usa a fala do próprio Deus e nos faz um convite: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Que dificuldade isso é para nós. Que dificuldade nós temos de nos aquietar e falar: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus imutável, invencível. O Senhor é Deus fiel. O Senhor é Deus misericordioso, comprometido com a minha vida. Eu sou Deus. Eu sou Deus que ama, que jamais abandona. Eu sou Deus que compadeço. Eu sou Deus que me preocupa com as suas necessidades, assim como me preocupei com Jacó na sua solidão, no seu sofrimento, nas suas crises, nos seus dilemas. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus e quero trabalhar na sua vida, te transformar numa nova pessoa, assim como eu fiz com Jacó. Novo jeito de andar, novo jeito de caminhar. Aquiete-se. E lembre-se: eu sou o Deus de Jacó, o Deus exaltado sobre todos. O Senhor diz para a gente: aquiete-se. Eu sou Deus maior que suas lutas. Eu sou Deus maior que seus dilemas. Eu sou Deus maior que sua enfermidade. Eu sou Deus maior que suas perdas. Eu sou Deus maior do que tudo e todos. Eu sou exaltado. Eu sou Deus exaltado. Eu estou com você. Eu sou o seu refúgio. Eu sou o Senhor dos exércitos. Vamos ler de novo os versos 1 a 3. Com essa visão agora. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Versos 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A diferença que faz? Faz diferença. Conhecer a Bíblia nos faz enxergar a palavra de Deus de maneira nova e profunda. Não é só dizer: eu li a Bíblia inteira. Não. Senhor, que bom que isso me dá profundidade, que eu consigo fazer ligação com um livro e outro, que a tua palavra inteira
pode aquietar seu coração. Talvez você esteja aqui nessa noite o seu coração tão perturbado, com tanta coisa te roubando a paz. Talvez você tenha saído de casa e não sei nem por que eu vou ter igreja hoje, porque minha cabeça está tão quente. Já viu que tem gente que fala isso, né? Estou tão preocupado que eu acho que nem adianta ir à igreja hoje. É aqui um dos lugares que corre o rio de Deus sobre as nossas vidas. O rio que traz alegria e que vai trazer alegria para a sua vida. Creia nisso. Descanse no Senhor dos Exércitos. Aquiete-se e saiba, há um Deus. Há um Deus que se preocupa com você, que se importa com as suas necessidades. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria que você colocasse aquilo que tem te incomodado, que tem feito com que você não consiga se aquietar diante do Senhor. E é lógico, você sabe exatamente o que tem roubado a sua paz. Nós vamos pedir para o Rio de Deus passar no nosso vida. Ó Deus, como nós precisamos conhecer o Senhor. Como o Senhor é precioso, como o Senhor é valioso, como o Senhor enche a nossa vida de esperança. Ó Senhor, alguns minutos do lado do Senhor, do lado da Tua Palavra, e isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua presença, precisamos do Teu cuidado. E aqui nós colocamos diante do Senhor as nossas inquietações. O Senhor sabe que tem nos inquietado, roubado a nossa paz, nos perturbado, tirado do nosso coração a certeza de que aconteça o que for, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, não permita que nós esqueçamos que o Senhor é socorro bem presente. O Senhor é o nosso refúgio. Nos esconda, Senhor, nesse momento em que muitas vezes nós nos sentimos tão fragilizados. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Nos fortaleça para enfrentar as lutas, para enfrentar esses problemas, para enfrentar dilemas. Talvez nós tenhamos hoje aqui pessoas que aparentemente parecem estar tão bem, mas que só o Senhor sabe o que passa no coração. Dor de alma, dor de alma. Vem com teu rio nos curar. Vem com teu rio nesse lugar nos lavar, nos purificar, transformar a nossa vida. Que nós possamos sair daqui essa semana, Pai, convictos de que há um Deus que se preocupa conosco, um Deus maior do que nossos dilemas, do que nossas crises, do que nossos problemas, um Deus que nos ama, vencedor, Senhor dos Exércitos, Deus que batalha por nós. Por isso nós podemos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Tira todo o medo do nosso coração, toda angústia, e que nós possamos, ó Pai, caminhar nessa segurança. Deus é o nosso refúgio, eu não vou temer. Deus é a minha fortaleza, eu não vou temer. Deus é o meu socorro bem presente, eu não vou temer. E eu peço, Senhor, que o Senhor esteja incomodando corações de pessoas aqui, que de repente têm andado de forma tão relapsa, não tem separado um tempo para ler a Tua Palavra diariamente, não tem dedicado a beleza de Te conhecer. Incomoda esses corações, chama de volta e nos traga, Senhor, para mais perto do Senhor. Que haja desejo, eu quero conhecer o Senhor, eu quero me aprofundar na Tua Palavra, eu quero ter experiências com o Senhor dos Exércitos, como hoje Jacó. Eu quero que o Senhor faça diferença na minha vida, que haja compromissos dessa maneira nessa noite, e que o Senhor nos abençoe, ao grande Deus, em nome de Jesus.